suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, mas bom dia mesmo. Que bom e que alegria estarmos juntos nesta manhã de segunda-feira, hoje 29 de junho, dia do telefonista e véspera de São Pedro. A propósito, você sabe quem foi Pedro? Ele foi um dos apóstolos que fez parte do Colégio Apostólico de Jesus. E Pedro hoje está sendo ovacionado por muita gente participando, celebrando essa festa folclórica, essa festa em que hoje, nesse ano, não há possibilidade devido a essa doença, muita gente não pôde acender sequer a fogueira. Mas a propósito, você sabe quem foi Pedro? Pedro foi um dos apóstolos que teve algumas histórias e alguns episódios marcantes na sua vida. Um deles foi quando Pedro ele estava no Mar da Galileia com os apóstolos e Jesus se aproximou deles. Eles tiveram medo, ficaram meio perplexos e Pedro era muito ousado, Pedro era afoito, disse: Senhor, se és tu mesmo, permita que eu vá ao teu encontro. Jesus disse: vem, Pedro. Ele começou a andar sobre as águas. Porém, houve um determinado momento que ele percebeu que aquilo era um milagre. Aquela tempestade, as ondas, o mar forte, ele olhou para baixo e viu que aquilo era um milagre. Ele começou então, como se estivesse desacreditando, começou a afundar. Jesus então ouviu dos seus lábios: Senhor, socorre-me! E Jesus então, naquele instante, tomou Pedro pela mão e disse: levanta-te, homem, por que duvidaste? Homem de pouca fé. Pedro entrou no barco e aquela tempestade passou. Num outro episódio, Pedro estava vendo Jesus sendo preso e aí ele quis defender Jesus e num gesto de violência desembainhou a sua espada e alguém já disse que ele deu para decepar a cabeça daquele soldado chamado Malco. Porém, ele resvalou e a orelha do soldado foi decepada. Jesus tomou a orelha, repôs no seu devido lugar, fazendo mais um milagre, e aí disse para Pedro, repreendendo: Pedro, põe a tua espada sobre a bainha. Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. A violência gera violência. O amor e o perdão é a solução. Então Jesus estava ali, portanto, fazendo ensinando, dando esse exemplo para ele. E ele nem sequer tinha percebido. No momento em que Jesus estava preso para ser condenado e julgado por Pôncio Pilatos, Jesus anteriormente havia dito a Pedro: antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. 3 vezes. E aquilo se cumpriu quase que instantaneamente. No momento em que Pedro estava sentado junto ao redor de um grupo de pessoas que trabalhavam no palácio de Pôncio Pilatos, alguém disse: você era um dos que estava com ele. Ele disse: não, você está se enganando, não era eu. Uma segunda vez, porque Jesus havia dito: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Uma segunda vez, alguém fez a mesma pergunta e disse: não, você está enganado. Não era eu, não sou eu. E um terceiro momento em que alguém disse, uma criada, uma serva disse: você andava com ele sim. Ele disse: eu não sei o que você está entendendo, o que você está dizendo, digo. E naquele momento o galo cantou, conforme Jesus havia profetizado. Caiu a ficha. Pedro, então, arrependido, vendo Jesus de longe, começou a chorar. Depois que Jesus ressuscitou, aparecendo aos apóstolos, disse a Pedro, como recomendação: Pedro, tu me amas? Uma vez, ele respondeu: sim, Senhor, eu te amo. Uma segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E uma terceira vez: Pedro, tu me amas? Pedro ficou meio encabulado e disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Era como se Jesus estivesse corrigindo Pedro das 3 vezes que o havia negado. E aí Pedro agora havia
como que recompensado ou compensado aquelas 3 negações por 3 afirmações positivas. E sabem, Pedro foi dali para frente, ou teve dali para frente, doravante, sua vida totalmente, realmente dedicada, e abriu o seu coração para aqueles momentos que poderia compensar o que ele havia feito. No seu primeiro sermão, cerca de 3.000 almas foram batizadas. Ele obedeceu aquilo que Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Ele obedeceu o que Jesus havia dito, porque antes, assim como ele era pescador de peixe, Jesus agora disse: vai pescar vidas, vai pescar almas. E num só sermão, 3.000 almas. É como se para cada vez que ele negou, ele estivesse devolvendo 1.000 vidas transformadas pela pregação do Evangelho acerca de Jesus. Essas são as lições que nós deixamos para você que vai ou que esteja se preparando para a véspera de São Pedro. Enfim, eu quero dizer para você, essa é a nossa missão. Há quase 30 anos, o programa Opção para a Vida está e tem sido um veículo de dizer às famílias e às pessoas que Jesus salva, que Jesus perdoa, que Jesus cura, assim como ele devolveu a orelha daquele soldado que havia sido decepado. Jesus cura a gente também de qualquer enfermidade, essa doença mesmo. Agora, quantas pessoas foram curadas? Sim, curadas por Jesus. Eu quero inclusive aproveitar a dizer que não deixe de usar a máscara de proteção, não esqueça de fazer a acepção das mãos, mas isso é apenas prevenção, porque quem cura mesmo é Jesus. Jesus é quem cura, Jesus é quem nos livra dessa doença que está propagando e ceifando dezenas e centenas e milhares de pessoas. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes e Jeremias falando sobre generosidade e materialismo. Fala, gente boa! Sala de prosa, de novo aí com você. Ó, nossa conversa de hoje é sobre... Ó, pra você ver. Ó. Quem quer dinheiro? Já viu isso em algum lugar? Melhor é dar ou melhor é receber? Como é que é seu coração? Generoso, consumista, materialista? Aqui, na conversa com o mestre Hernandes. Pois é. A Bíblia diz que Jesus diz que é melhor dar do que receber. Ah, mas os crentes pensam assim, não. Os crentes, ó, aliás, ganhei no meu aniversário. Não é melhor, é mais bem-aventurado. Bem-aventurado. É mais bem-aventurado. Agora, a grande questão, né, pastor Jeremias, é entender o que é generosidade. Porque essa palavra é bonita no vocabulário, mas pesada no bolso. Oh. É? Pesou aí, gente boa? Você está achando que nós vamos pedir? Como é que é? Você tremeu aí? No final, lembre-se de nós. Foi então, meu aniversário em março, o dele é em julho. 60 anos. Não pode passar em branco. Mas, pastor Jeremias, eu li um livro que me ajudou muito a entender generosidade. Fala, gente e o boa. autor do livro diz o seguinte: você quer entender generosidade? Ele diz, vai lá, compra um jarro bem bonito, pode ser de vidro, se você for requintado, compra de cristal, bota na sua sala. Tem grana. Agora não bota flor, bota terra, só terra, para você passar todo dia e olhar para esse jarro, para lembrar você duas coisas: de onde você veio, para onde você vai. Meio fúnebre, hein? Você veio do pó e vai voltar para o pó. Agora, a Bíblia diz que do pó que você veio, você não trouxe nada. É verdade. Para o pó que você vai, você também não vai levar nada, porque não tem caminhão de mudança e enterro. É. Então, você não tem nada. Você é apenas mordomo do dono. Agora, qual o problema que eu tenho para ser generoso? É que eu tenho a síndrome do dono. Eu quero, é meu,
para o meu prazer, para o meu deleite. Se eu entender que eu sou mordomo do dono e o dono é generoso, eu não vou ter dificuldade mais de exercer generosidade. Todo mundo é materialista. Fala sério. Já viu que às vezes a gente vai no aniversário e já demos presente, não sei se você já fez assim, mas eu já dei presente contrariado. Eu dei porque tinha que dar, fui lá naquele lugar, tinha que levar um negócio daquilo. Agora, muitas vezes, nós já demos risada na família que o cara deu presente pensando assim, quero ver o que ele vai dar no meu aniversário. Generosidade não é uma coisa natural do coração humano. Não, não é. Deus precisa trabalhar no seu coração. João 3,16 diz que Deus é generoso. Deus gosta de dar presente. Aliás, Paulo, quando tratou disso, ele diz que Jesus, sendo rico, aleluia, se fez pobre. Pronto. Para que, por meio da sua pobreza, nós fôssemos ricos. No momento que eu entendo o que Deus fez comigo, Ele deu tudo, Ele deu o melhor, Ele deu Ele mesmo. Jesus Cristo, nosso Senhor. O seu Filho. Você é dizimista, mano? Com maior alegria, com maior prazer. É mesmo? Ser dizimista, para mim, é privilégio. Por entender uma coisa, aliás, não há nenhum mérito em ser dizimista. Porque é devolver o que não é meu. Pronto. Ficar com o dízimo é complicado, porque é a apropriação indébita. Agora, entregar o que não é meu não é nenhum... não fez gol. Não é nada diferente. Outra coisa. Então, só uma coisa. Generosidade não é ser dizimista, porque ser dizimista não é ser generoso. Exatamente. Ser dizimista é entregar o que é de Deus. Aliás, tudo é dele, né? O dizimista é para o cara entrar no caminho da generosidade. Entrar. Primeiro passo. Entendeu, né? Exatamente. Então, agora, generosidade... É ir além. É além. É além. Varão, pense comigo, se houvesse generosidade em nós, os crentes, a obra missionária não estaria mais avançando? Não estaria melhor? Há programas de TV que saem do ar, bons, excelentes programas. Muitas vezes falta generosidade. Não estou pedindo nada não, gente boa, estou te acordando. O grande aspecto é o seguinte, pastor, é que hoje, na cultura brasileira, mundial também, muita gente fica com medo por causa da exploração da fé. E tem. Do mercado religioso, né, dos camelôs da fé. Né? É forte, hein? Camelô da fé. Brutal aí, varão. Mas eu acho que muita gente fica vacinada contra isso. É isso mesmo. Agora, nós não precisamos ir para esse caminho extremo, nem podemos, nem devemos, mas nós não podemos ficar aquém da Bíblia. Exatamente. Há pastores que têm medo de ensinar sobre o assunto, irmão. É triste. Você já teve medo? Eu, graças a Deus, não. Mas eu conheço gente que, inclusive... É melhor você falar. É o seguinte, na minha igreja, a igreja que eu sou pastor, não tem recolhimento de dízimos e ofertas, porque hoje as pessoas são, assim, cismadas. Aliás, tem empresário, tem... Para com isso. Se você for dar bola para tudo que os outros pensam, você nem vai pregar que Cristo salva. Você nem vai pregar que a ressurreição aconteceu, que o nosso Senhor está vivo, não é não? É claro, acho que o ponto nosso é o seguinte, a nossa baliza é a palavra de Deus. Amém. Nós não vamos além e não queremos ficar aquém. É boa. É ensinar tudo que ela diz e pronto. E sem medo. Sem medo. E quando ensina sobre generosidade, a gente está fazendo um bem ao cidadão. Porque nós estamos ajudando ele a vencer a idolatria. Quebrar um senhor, a única entidade que Jesus chama de senhor, fora Deus, que é o único senhor, é Mamon. Ele não chama o diabo de senhor, não chama César de senhor, não chama o mundo de senhor, mas Mamon, a riqueza, ele chama de senhor, porque o dinheiro domina as pessoas. E já te dominou muitas vezes. Feitor de escravos. Aqui você sabe, né? Na conversa aqui você pode assistir e participar, mas que a gente aprende a assustar-se. Louvado seja Deus. Qual foi a última vez que você surpreendeu alguém com generosidade? Esses dias, varão, a expressão da generosidade comigo é que foi meu aniversário, as crianças fizeram uma série de cartões para mim. Que bonito. E houve um aniversário lá que elas souberam que ia ter uns salgados e uns
um bolo, uma coisa boa, numa nossa igreja em Nova Lima. Uma menina de 2 anos chamou a professora e falou com ela, escreve aí para mim, ó, parabéns pelo aniversário. Eu quero que em todo aniversário que você fizer, você venha e que o cardápio se repita. Eu amei demais essa expressão de amor que saiu generosamente de um coração de uma criança. Há uma coisa que às vezes as pessoas ensinam errado na teologia chamada da prosperidade de um lado, mas deixam de ensinar o outro lado bíblico. A teologia da miserabilidade. Porque a Bíblia diz que quando você é generoso, Deus multiplica a sua sementeira. Isso é fato. Deus não fica em dívida com ninguém. Fato. A Bíblia diz que quando você dá ao pobre, é como se você emprestasse para Deus. Deus não fica em débito com ninguém. Deus não ama o que é dado. Deus ama quem dá com generosidade. E dá com alegria. E quando a gente dá com alegria, Deus não está dizendo... O cara disse assim, bom, o cara podia dar 10 mil. Aí ele dá 100 reais e disse, eu só dei 100 porque dei com alegria. Se eu desse os 10 mil, eu dava com tristeza. Você é avarento, hein, Zé? Você vai melhorar de vida. Ó, faz uma oração aí para Deus derramar a generosidade no nosso coração. Eu acho que você poderia ter essa experiência. Quem sabe você vai olhar para aí e ver alguém que está precisando de uma ajuda. Ao uma seu oferta, lado. Amém. uma palavra, Glória a Deus. um gesto de carinho, de atenção, de amor, traduzido numa oferta. E pode ter certeza, se você tiver experiências com Deus nesse sentido, você vai perceber que é tão bom ser generoso, porque mais bem-aventurado é dar que receber. Amém. Pai, abençoa as pessoas que estão aí nos assistindo. Glória a Deus. E dá a elas, Deus, o desapego das coisas Amém. materiais. Eu quero, Senhor. Para que Jesus seja o único Senhor deste coração. Amém. E que esta pessoa que está nos assistindo agora tenha experiências maravilhosas de socorrer alguém na aflição, de ajudar alguém que está necessitado, estender a mão para alguém que está precisando de ajuda e que nesta experiência ela tenha toda a alegria em honrar o Teu nome, em abençoar essas pessoas e ver o sinal do Teu favor na sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó, gente boa, próximo Sala de Prosa, nós estamos aguardando você. Abraço. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Bem-vindo à Sala de Prosa. Aqui o negócio é substância, gente boa. Aqui nós falamos mesmo. A conversa hoje, Varão, é sobre... A igreja não evangeliza, a igreja está presa em 4 paredes. O que você acha dessa conversa? Alguma igreja está presa em 4 paredes? A igreja que está presa em 4 paredes, ela adoece. Adoece. Por quê? Porque aquilo que nós chamamos de koinonia, comunhão, vira koinonite. Adoeceu. Adoeceu. Inflamou. Inflamou. Só que somos um pequeno povo muito feliz. E aí, sabe o que vai acontecer? Vai começar a bater cabeça. Aí a crítica aumenta, a murmuração aumenta, aí e eles a doença aumenta. arranja assunto para brigar. Passa a vida toda discutindo, conselho de guerreiro para discutir, para brigar, para discutir outro problema, mais problema. Então não para, essa agenda não sai disso. Quando a igreja evangeliza, ela faz o quê? Ela tira o foco dela mesma para servir a Deus, levando o evangelho para quem carece da graça de Deus para ser salvo. Ou o inferno é muito bom, ou nós, os crentes, não entendemos o terror do inferno que uma pessoa sem Cristo está a caminho. Esses dias eu li o C.S. Lewis que ele disse, todo ser humano você deve olhar como ou alguém
que se torna um filho de Deus e é um filho de Deus ou alguém que é um candidato ao inferno. Quando a igreja toma essa Tem consciência disso, né? muda, né? Eu acho que nós temos muitas motivações para evangelizar. Eu acho que uma das mais eloquentes para mim é o seguinte, é que se eu não evangelizar, Deus não tem outro método. É esse o plano eterno. Pronto. É através de nós, da igreja. O governo não vai evangelizar, a ONU não vai evangelizar. Nem os inimigos do evangelho vão evangelizar. Vamos dizer, se eu não fizer, quem vai fará? fazer? E a Bíblia diz que Deus vai cobrar o sangue da nossa mão, daquele ímpio que morreu, foi para o inferno, e eu tendo a oportunidade de falar para ele, não falei. E nós compreendemos essa tão grande salvação. Tirar uma igreja das quatro paredes. Eu não gosto muito dessa frase, não, vou te dizer por quê. Porque ninguém mora lá naquele templo, entendeu? Ninguém, não tem ninguém que mora lá. É a mentalidade das quatro paredes. A cabeça que está na quatro paredes. É isso aí. Porque nós estávamos conversando aqui no intervalo, gente boa, é que nós estamos abertos para falar de Cristo com todo mundo. Mas, Jeremias, sabe qual é a experiência que eu tenho tido rodando o Brasil? As igrejas que mais sabem são as que menos fazem. As que menos sabem são as que mais sabem. Equilibremos. Então, o que acontece? O que acontece? Hoje tem muito crente, muita igreja, que fica de congresso em congresso, de conferência em conferência, de seminário em seminário, de simpósio em simpósio, e atravessa o Atlântico para ir num seminário, num simpósio, mas não atravessa a rua para falar de Jesus. O cara já tem 10 cursos de como evangelizar e não evangelizou ninguém, já está inscrito no próximo. Aí não dá. Não dá, ué. Vamos tirar a igreja desse comodismo, os crentes. Há um método certo para evangelizar? Eu penso que há vários métodos, mas o melhor é aquele que você faz. Brutal, menino. Tem gente que fala assim, culto na praça não funciona. Evangelismo pessoal não funciona. Cruzada não funciona. Série de conferência não funciona. Olha, escute o mestre. O que não funciona é não fazer nada. Isso não funciona. Nunca mais. Não funciona. Se você fizer, vai funcionar, porque o poder é o poder do Evangelho. Não é a sua eloquência, não é o seu conhecimento, não é o seu método, não é a sua estratégia, é o poder do Evangelho. O Senhor nos chamou, vos farei pescadores de homens. Então vamos lá. Nós já sabemos que o conteúdo do Evangelho é uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a doutrina, não é o jeito nosso de ser, o Evangelho é uma pessoa. Jesus Cristo, nosso Senhor. É uma pessoa. Agora, sair para evangelizar. Dá umas sugestões aí, mestre. Nós precisamos buscar todos os meios possíveis, legítimos, para levar Cristo. Você pode fazer isso através de uma visita. Uma visita. Jesus visitou a samaritana ali, né? Aquele encontro ali é Deus, menino. Então, uma conversa que foi levando da curiosidade à vida. A vida. Você pode evangelizar usando as redes sociais. Em vez de ficar falando mal dos outros, criticando, contando piadas, espalhando coisa ruim. Aqueles filminhos, kkk. Então, bota um versículo lá, uma mensagem boa, que leva esperança para as pessoas. Você acha que cruzada funciona? Funciona. Mestre? Fala mais. Funciona. Eu já fiz algumas cruzadas. Tem vários aspectos. Mobiliza a igreja, entusiasma a igreja, une os crentes e leva não só no evento em si, mas antes a mobilização. Isso é uma coisa que impacta, mostra a cara da igreja na cidade. Constantemente, a liderança da igreja precisa pensar o que deve mobilizar a igreja para buscar o perdido. Pequenos grupos, pastor, ou seja, chama de célula, de pequeno grupo pastoreiro, não importa o nome que você dê. O nosso lá é GECOI, Grupo de Crescimento da Oitava, hein? Então, quando você convida os seus vizinhos para vir para a sua casa para estudar a Bíblia, é uma forma evangelística extraordinária. O culto é importante para a evangelização? Fundamental. Uma liturgia viva. Viva, alegre, uma palavra boa. brutal, menino. Então, o que acontece, Coração... pastor Jeremias? Hoje o que eu escuto é o seguinte, eu não tenho assim, motivação para convidar um amigo, um parente, um vizinho para ir pregar, porque o culto é um culto xoxo, a música é ruim, a pregação é pior ainda, e os crentes estão desanimados, então eu não levo, tem ano que eu não levo visitando na igreja. Não pode. O que é isso?
A igreja precisa cultivar a sua vida de oração, porque mesmo que não tenha o mestre Hernandes para pregar lá toda semana, e não vai ter mesmo, você sabe, né? Mas tem nós. Mas se tiver uma vida de oração, o Espírito de Deus for derramado, convence do pecado, da justiça e do juízo. Ó, o que não pode é ficar sem fazer nada. Então, acho que todo crente tem um amigo, tem um parente, tem um vizinho, Claro. que pode convidar, que pode levar, e orar, e pedir a Deus graça. E falou, pastor, ó, eu vou levar o visitante, o senhor ora aí, o senhor prepara um sermão substância. Uma vez eu aprendi com um homem da nossa igreja. Nós fomos orar de manhã, varão. Aí o homem falou, vamos orar lá na calçada, pastor? Falei, o que é, varão? Aí ele sentou lá e pôs as mãos na calçada e falou assim, ô Senhor, põe um imã aqui ao redor do nosso templo. Quando a pessoa passar aqui, ele sentir vontade de entrar. Varão, eu tenho dezenas de casos que o cara lá, vizinho, andou assim, e depois eu falei, quem convidou o senhor assim aqui? Ninguém convidou. Passando Um dia eu por passei aqui, eu falei assim, moro num bairro, nunca entrei nesse templo, nessa igreja, eu vou entrar. Entrei e Deus tocou meu coração, estou aqui membro da igreja. Pastor Jeremias, é conhecida a história dos avivamentos, quantas pessoas que passavam anos a fio em frente ao templo, quando Deus derramou do seu Espírito, as pessoas eram atraídas irresistivelmente. Eu acho que nós precisamos descobrir o poder de Deus através da oração, para que as pessoas criem ânimo para orar pela igreja, para motivar a ir para o culto, e orar pelo pastor, orar para que Deus dê graça a ele, orar pela música, orar pelo ambiente do culto, convidar a gente para ir. E quem converte é Deus. Testemunhar todo dia. Meu pastor, você que é nosso companheiro aqui nessa conversa aqui, pense uma maneira de impulsionar essa igreja à evangelização. Uma dica para os membros. Para os membros, você que vai para o culto, vai para oferecer. Não vai querer lá, não, vai lá para dar. E ao ir para o culto, convide alguém para ir com você. Eu conheço muita gente que veio a Cristo porque um dia teve coragem e falou, vão comigo. E a pessoa foi e Deus tocou o coração. Eu não recomendo essa toda não, mas um rapaz converteu. Aí chamou a mãe, que zombou que ele converteu. A mãe disse, eu só vou nesse culto se depois do culto você me pagar 2 cervejas. O menino falou, eu pago. Ela foi no culto, menino. Recebeu um toque do Espírito Santo. Não, recebeu um toque do Espírito Santo, mas eu gostei disso aqui. Mas eu vim pelas minhas cervejas. Foi e tomou. O menino pagou. Mas a mãe falou, quero voltar lá. É membro de nossa igreja. Glória a Deus. Assustado. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar. E eu quero encorajar você a tomar uma posição esse ano. Amém, A igreja não precisa ficar sempre assim, aquela mesma igrejinha. Vamos ganhar alma, hein, irmãos? Vamos para frente. Vamos ganhar alma. Não importa se você vamos buscar os perdidos. Numa região rural, numa pequena cidade ou num grande centro urbano. Deus pode fazer a igreja florescer. Vamos buscar os perdidos? Amém? Amém. E debaixo dessa oração aqui nós vamos. Amém. Deus amado, move o nosso coração. Move meu coração, Produz Senhor. compaixão no nosso coração. Amém. Motivação Sim, celestial. Senhor. Amém. Para que nós testemunhemos a tempo e a fora de tempo. Amém. E para que nós tenhamos a alegria de ver, Deus, o fruto desse trabalho, de semeadura, para que haja uma grande colheita para a glória do Teu nome. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sala de prosa, encorajando você, testemunhando de Cristo e falando com você, ó. Vá ao culto na igreja próximo da sua casa, de preferência e exclusivamente uma igreja que prega a Bíblia. Em BH, 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Há muitas que pregam a Bíblia, mas meu convite é para a 8ª. Siga a gente nas redes sociais e você também pode ser impactado pela Bíblia através do Ministério de Luz para o Caminho. Uma agência missionária a serviço do Evangelho. Uma sustância. Abraço, gente. Abraço, gente boa. Até amanhã. Manso e
e suave é Cristo chamando, chama por ti.